Olá pessoal, nós vamos dar então continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de microeconomia. Lembrando que até agora a gente viu dois grandes conteúdos nessa primeira parte da disciplina. A gente viu uma parte que era de oferta e demanda, a gente viu uma parte que é a parte de teoria do consumidor, e essa agora é a nossa terceira parte, logo antes da nossa primeira avaliação da disciplina, ok? A gente vai fazer depois uma revisão para que a gente possa desenvolver essa prova, mas eu dou mais detalhes para vocês de como é que a gente vai fazer isso em um outro momento. Então, nós vamos falar sobre elasticidade. O meu esquema aqui vai ser o seguinte: eu vou lendo os slides e vou apresentando o que isso quer dizer, tentando dar exemplo para que vocês compreendam o conteúdo que está nos slides, ok? Bom, quando a gente fala de elasticidade, a definição de elasticidade é uma alteração percentual em uma variável, dada uma variação percentual em outra, ceteris paribus. O que quer dizer isso? Quando eu digo isso para vocês, eu estou dizendo o seguinte: eu estou tendo uma alteração em algum dado, uma alteração em termos percentuais, e aí por conta da alteração desse dado, eu estou tendo uma alteração numa outra informação, também em termos percentuais, ceteris paribus. O que é ceteris paribus? Ceteris paribus é um termo em latim, microeconomia a gente já comentou sobre isso, a gente vai usar alguns termos em latim. Ceteris paribus quer dizer tudo mais constante. O que é isso? É que eu não estou considerando outras variáveis em questão. Eu estou considerando apenas duas variáveis e quando uma varia, qual é o impacto disso sobre a variação da outra, ok? Um exemplo, considerando que 50% da população do Brasil pegue coronavírus, 1% dessa população vai morrer, ok? Exemplo de péssimo gosto, mas extremamente atualizado aqui. Então, considerando uma variação de 50% na variável 1, eu tenho uma variação de 1% na variável 2. Ceteris paribus, ou seja, não estou considerando a idade dessas pessoas, onde essas pessoas moram, se elas tiveram um diagnóstico apropriado ou não, se elas tiveram acesso ao sistema de saúde ou não. Eu estou considerando apenas que aos 50% da população ficar doente, 1% da população morreu, ok? Então, variação percentual de uma coisa que impacta numa variação percentual de uma outra coisa. No nosso caso aqui da microeconomia, a gente vai usar a elasticidade como sinônimo de sensibilidade, de resposta, de reação de uma variável em função de mudanças de outras variáveis, ok? Então, o exemplo serviu um pouco para a gente ver e lógico que a gente vai trazer aqui para o conteúdo de microeconomia e a gente vai ver quais são as variáveis que a gente vai trabalhar. Isso aqui a gente pega um pouco tanto da parte lá de oferta e demanda, quanto um pouco da parte de teoria do consumidor para a gente trabalhar essa parte de elasticidade. Bom, a gente tem aqui 4 tipos de elasticidade em microeconomia. Nosso foco vai ser principalmente nesse primeiro tipo de elasticidade aqui, que é a elasticidade de preço da demanda, ok? Apesar de ver o significado dos outros tipos de elasticidade, o nosso foco e o nosso cálculo vai estar nesse primeiro tipo aqui. Bom, então, elasticidade de preço da demanda. Variando uma coisa, como é que vai ser a variação da outra? Lembrando, né, o conceito ele é único para todos os tipos de elasticidade. Então, quando eu tenho elasticidade de preço da demanda, a variação percentual da quantidade demandada dada a variação percentual do preço do bem, ceteris paribus. Ou seja, se um determinado produto tem um aumento de preço de 10%, como é que varia a demanda por esse bem, ok? Pensemos, por exemplo, o preço do arroz subiu 10%. Como é que vai ser a variação da demanda percentualmente em relação à variação do preço, ok? Um outro conceito de elasticidade é a elasticidade de renda da demanda. É a variação percentual da quantidade demandada dada uma variação percentual da renda. Então, considerando que as pessoas estão ganhando mais dinheiro, por exemplo, ou seja, se eu tive uma variação percentual
positiva da renda, qual será a variação do consumo de determinado produto que eu estou olhando para ele, ok? Lembrando, gente, que nesses dois casos aqui, né, vamos tentar pensar no que a gente já estudou. Em geral, qual que tende a ser a relação do preço com a demanda? A gente precisa retomar lá a parte de demanda. Quando os preços sobem, a tendência é a demanda diminuir. Então, se eu estou tendo uma variação no preço para mais, se o preço está ficando mais caro, a tendência vai ser a demanda diminuir. A relação da renda com a demanda, ela já é diferente, não é isso? Quando eu tenho um aumento na renda, a tendência vai ser aumentar a demanda, ok? Então, se a gente voltar lá para o exemplo do arroz, se o preço do arroz sobe em 10%, talvez a demanda por arroz diminua em 3%, ok? Se a renda das pessoas aumentar em 10%, talvez o consumo de arroz aumente em 5%, ok? Isso são apenas exemplos numéricos aqui, só para vocês terem uma ideia, mas a relação do preço e da demanda é aquela mesma relação que a gente já viu lá quando a gente viu o conceito de demanda. Então, um aumento no preço leva a uma redução da demanda, enquanto o aumento na renda leva a um aumento da demanda. A elasticidade, nesses dois casos aqui, vai medir a sensibilidade desse aumento. E aí a gente vai ver quais são os fatores que influenciam na elasticidade, ou seja, na sensibilidade. Lembra que a gente comentou aqui que a elasticidade vai ser sinônimo de sensibilidade? Então, será que, por exemplo, se o preço do arroz subir 10%, qual a variação do consumo do arroz? Será que, se o preço do combustível aumentar 10%, a variação do consumo do combustível seria o mesmo que a variação do consumo do arroz? Provavelmente não, porque as pessoas vão ser mais sensíveis ao aumento de preço de um produto do que de outro, ou seja, a elasticidade de preço da demanda vai ser diferente para diferentes produtos, ok? Bom, o terceiro caso aqui de elasticidade de preço cruzada da demanda é a variação percentual na quantidade demandada, dada a variação percentual no preço do bem. Ou seja, quando eu tenho a variação de um preço, por exemplo, de um produto substituto ou de um produto complementar, como é que varia a quantidade demandada de um bem 1, ok? Então, a gente também retoma lá em oferta e demanda, né? E na parte de teoria do consumidor, os conceitos de produtos substitutos e de produtos complementares. E aí vai depender de qual produto eu estou falando, né? Se o preço de um produto complementar aumentar em 10%, como é que isso impacta no consumo desse outro produto que eu compro junto, né? Se o preço do achocolatado subir em 10%, se eu só tomo leite com achocolatado, como é que será que vai variar a minha demanda por esse leite, ok? Ou se a gente pegar os produtos substitutos, se o preço do refrigerante subir 10%, o quanto eu vou estar disposto a comprar mais suco de frutas, por exemplo, ok? E por fim, a gente tem a elasticidade de preço da oferta. A elasticidade de preço da oferta vai ser uma variação percentual na oferta, dado uma variação percentual do preço do bem. Então, aqui a gente também retoma lá, né, da oferta e demanda, qual a relação entre preço e oferta? Quanto maior o preço, mais os empresários querem ofertar daquele produto. Então, a relação aqui é, se, por exemplo, aumentar o preço do arroz em 10%, qual vai ser a receptividade dessa oferta em também aumentar a oferta do arroz, ok? Isso aqui só para a gente contextualizar, então, né? São 4 conceitos, 3 conceitos vinculados à demanda, um conceito vinculado à oferta, e o nosso foco, voltando aqui, né, é a elasticidade de preço da demanda. Para que serve isso? Para a gente compreender, se a gente estiver pensando numa empresa e num processo de precificação dessa empresa, ela precisa pensar em o quão sensível os consumidores dela são
para que ela possa pensar estratégias de aumento ou diminuição de preço. Por exemplo, se uma empresa quer aumentar o preço, será que ela vai conseguir manter os clientes dela? Quantos por cento ela pode aumentar o preço para que a demanda dela não diminua muito? Porque não vai adiantar eu aumentar o preço, né, em 10% e 20% dos meus consumidores desistirem de comprar minha mercadoria. Eu não vou ganhar mais dinheiro com isso, né? Porque eu vou ter um ganho do aumento de preço, mas vou ter uma diminuição do número de produtos vendidos. O inverso também é verdade, né? Então, eu vou fazer uma promoção dos meus produtos e eu vou diminuir em 5% o preço dos meus produtos. Bom, será que eu vou conseguir aumentar a minha demanda diminuindo em 5% o preço dos meus produtos? Porque se eu não conseguir aumentar a demanda, eu só vou perder dinheiro vendendo o produto mais barato. Então, é para isso que a elasticidade de preço da demanda serve. Quando as empresas vão fazer alterações de preço, o ideal seria que elas tivessem conhecimento da elasticidade de preço da demanda, ou seja, de qual é a sensibilidade do consumidor dela quando ela varia o preço dos produtos e dos serviços que ela oferece. Bom, aqui a gente tem então, né, novamente o conceito de elasticidade de preço da demanda, com o reforço de que ele mede a sensibilidade, a resposta dos consumidores quando ocorre uma variação no preço de um bem ou um serviço. Aqui, gente, não se assustem com a fórmula, tá? Aqui a gente tem, elasticidade de preço da demanda, é a variação, né? O delta representa a variação percentual da quantidade demandada, ou seja, da quantidade que as pessoas compram, em decorrência da variação percentual do preço do produto, ok? Então, como é que eu faço essa variação? Eu sempre pego qual a quantidade que os consumidores compram depois da variação, menos a quantidade que eles compravam antes, e divido pela quantidade que eles compravam antes, para eu ter a variação percentual, igual a o preço novo, né, maior ou menor que eu estou cobrando agora, menos o preço antigo, dividido pelo preço antigo, ok? Então, eu tenho sempre os dados de agora, menos os dados anteriores, para que eu possa fazer esse cálculo da variação da quantidade demandada sobre a variação do preço. E aí, a elasticidade de preço da demanda é sempre negativa, só que seu valor é expresso em módulo, ok? Bom, só para que vocês tenham uma ideia mais concreta aqui então, né, de elasticidade de preço da demanda, aqui tem um exemplo de como calcular a elasticidade de preço da demanda. Eu tenho o preço aqui, aqui voltamos à nossa antiga curva de demanda. Eu tenho o preço no eixo Y, eu tenho a quantidade demandada no eixo X, não é isso? A curva de demanda ela é negativamente inclinada, porque ela me mostra o quê? Que quanto maiores os preços, menores as quantidades consumidas, não é isso? Então, 15 unidades consumidas ao preço de R$30. Quando esse preço diminui para R$20, a quantidade demandada aumenta para 30. Se esse preço diminui de 20 para 16, a quantidade aumenta de 30 para 39. Se o preço diminui de 16 para 8, a quantidade aumenta de 39 para 50, ok? Então, aqui eu estou pedindo para calcular o quê? A elasticidade de preço da demanda aqui nesse intervalo. Então, o que eu estou tendo? Eu tenho um preço inicial, que é o P0, ok? Que é 20. E depois, esse preço, a empresa fez uma promoção e diminuiu o preço desse produto para 16. Então, eu tenho P0, 20 e o P1, que é 16, ok? Quando a empresa diminui o preço dela de 20 para 16, a quantidade demandada dessa empresa, ela varia de 30 para 39, não é isso? Diminuiu o preço do produto, aumentou a quantidade demandada desse produto, ok? Bom, então aqui, eu tenho aquela formulazinha apresentada para vocês. Então, eu vou ter a variação da quantidade consumida sobre a variação do preço. Então, a quantidade demandada
depois que eu tive a diminuição de preço, foi 39, não é isso? A quantidade inicial era 30, dividido pela quantidade inicial, que é 30. Então, essa continha aqui dá 0,3, que é 30%, já que a gente está falando em variação percentual. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ir no disco virtual, essa aula também está disponível lá, e aí vocês podem pegar o slide e tentar fazer a conta no ritmo de vocês, ok? Para vocês verificarem aqui. Então, a variação da quantidade demandada, a variação percentual da quantidade demandada é 30%. Sobre a variação do preço. Então, o preço novo, mais barato, é 16, menos o primeiro preço, que é 20, dividido por 20. Essa continha dá menos 0,2, que dá 20%, ok? Então, a elasticidade de preço da demanda é a variação da quantidade sobre a variação do preço, ok? Então, eu tenho os 30%, que é a variação da quantidade, sobre os 20%, que é a variação do preço. Essa continha dá menos 1,5. Como esse valor é negativo, a gente vai expressar ele em um módulo, então a gente tem uma elasticidade de preço da demanda de 1,5, ok? Então, para uma queda de 20% no preço, a quantidade demandada aumenta 1,5 vezes 20%, ou seja, 30%, ok? Então, o meu preço está caindo 20% e diante da queda desses 20% no meu preço, a minha demanda aumenta 30%, ok? Bom, aqui a gente tem a classificação desse número, porque é fácil a gente entender essa parte aqui, não é? Ah, diminuiu o preço 20%, a quantidade demandada aumentou em 30%. Mas o que quer dizer esse número aqui, 1,5? Né? O que quer dizer essa elasticidade de preço da demanda ser 1,5? E a gente vem para a classificação. A gente diz que uma demanda ela é elástica, inelástica ou de elasticidade unitária. Quando que a gente tem uma demanda elástica? A gente tem uma demanda elástica quando o número lá da minha conta, da variação da quantidade sobre a variação do preço, for maior do que 1. O que quer dizer uma elasticidade maior do que 1? Quer dizer que a quantidade é bastante sensível à variação de preço, não é? O que é esse bastante sensível? Olha, eu tive que diminuir o preço em 20% só, e só com essa diminuição de 20%, eu tive uma variação na quantidade demandada dos meus produtos de 30%. A variação da quantidade foi maior do que a variação no preço. Ou seja, esses consumidores aqui dessa empresa, eles são bastante receptivos a variações de preço. Eles são bastante sensíveis à variação do preço. Ok? Então, numa mudança de 20%, eles tiveram um aumento na quantidade demandada de 30%, porque a elasticidade de preço da demanda dessa empresa, né, que a gente acabou de calcular ali, deu 1,5, ok? Bom, nos casos da demanda inelástica, são os casos em que eu faço essa continha e ela dá menor do que 1. O que é um caso de demanda inelástica? Nesse caso, os consumidores são pouco sensíveis a variações de preço. Uma variação, por exemplo, de 10% no preço leva a uma variação da demanda desse bem de apenas 4%, em sentido contrário, obviamente. Então, o que eu quero dizer? Ah, eu diminuí o preço dos meus produtos em 10%, só que eu tive um aumento na minha demanda só em 4%. Então, eu estou identificando o quê? Que a minha elasticidade de preço da demanda, nesse caso, ela é inelástica, ela é menor do que 1. E eu tenho os casos de demanda de elasticidade unitária, em que o valor de elasticidade de preço da demanda é igual a 1. Então, o que isso quer dizer? Bom, eu, por exemplo, aumento o preço do meu produto em 10% e a minha demanda cai em 10%. Ou ao contrário, eu diminuo o preço do meu produto em 10% e a minha demanda aumenta em 10%. Então, quando é exatamente a mesma quantidade, né, de variação percentual de um e de outro, a minha elasticidade vai dar 1, e isso quer dizer que eu tenho uma demanda de elasticidade unitária, ok? Eu vou fechar esse primeiro vídeo aqui nesse primeiro momento.
para que a gente não tenha problema aqui em termos de carregamento do vídeo e tudo mais, e vou continuar no segundo vídeo com o tema de elasticidade, ok? Então, a gente viu nesse vídeo que a gente tem 4 tipos de elasticidade, que a gente vai focar na elasticidade preço da demanda, e que a gente pode ter 3 casos de elasticidade preço da demanda. Um caso que ela é elástica, que ela dá maior que 1, um caso em que ela é inelástica, que ela é menor que 1, e um caso de elasticidade unitária, em que ela é igual a 1, ou seja, que a variação percentual do preço causa exatamente a mesma quantidade de variação percentual na demanda do bem.